Como a fé vem? Kenneth Hagin. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Note especialmente a primeira parte deste versículo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus exige que tenhamos fé, sendo isso impossível, temos o direito de duvidar da justiça dele. Se, porém, ele coloca em nossas mãos os meios pelos quais a fé pode ser despertada, nós é que teremos a responsabilidade de fazer ou não. Deus nos disse que sem fé é impossível agradar-lhe, mas também nos mostrou como obtê-la. Ele nos informou como ela vem. Romanos 10, verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se não temos fé, a culpa não é de Deus. Culpá-lo por nossa falta de fé é ignorância total. Deus forneceu os meios para todos a possuírem. Subtítulo: Fé para a salvação. A fé para a salvação é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que somos salvos pela fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, verso 8 e 9. Mas como recebemos a fé para sermos salvos? Leiamos mais desse trecho em Romanos. Romanos 10, verso 8, verso 10, 13, 14 e 17 diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vemos aqui que a fé para a salvação vem por ouvir a palavra de Deus. Agora, ligue esse fato com Atos 11, verso 13 e 14. E ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Cornélio era um homem bom, mas não era salvo. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, verso 15. Como Cornélio ainda não ouvira esse evangelho glorioso, não era salvo. Deus ordenou que Cornélio mandasse buscar Pedro, a fim de que conhecesse o plano da salvação. O anjo não podia pregar a Cornélio. Os anjos não podem pregar. Deus enviou os homens para isso. Mas podia contar-lhe onde poderia ir procurar alguém, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Atos 11, verso 14. Os homens são salvos por meio de ouvirem as palavras. Isso porque a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Não é possível crer sem ouvir a palavra. Subtítulo: A fé para a cura. Como surge a fé para a cura? Da mesma maneira, conforme percebemos no trecho bíblico a seguir. Atos 16, verso 6, parte B ao 10. Para Listra e Derbe, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais poderia andar. Esse homem ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. O leitor ocasionou da palavra talvez diga:
É maravilhoso como Paulo curou aquele homem. Mas não foi Paulo quem o fez. O homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo, nem pela fé que este tinha. O próprio homem tinha fé para isso. Paulo agiu de 3 modos. Primeiro, pregou o evangelho, verso 7. Segundo, percebeu que o homem tinha fé para ser curado, verso 9, e mandou o homem levantar-se e andar, verso 10. O homem agiu de 3 modos. Primeiro, ouviu Paulo pregar, verso 9. Segundo, tinha fé para ser curado, verso 9. Terceiro, saltou e andou, verso 10. Aquele homem não foi curado por poder algum que Paulo possuía. Ele mesmo tinha fé para ser curado. E como obteve a fé para tal? Ele a obteve daquilo que ouviu. Ele ouviu Paulo falar. E o que o Paulo falou? Pregou o evangelho, verso 7. Se Paulo tivesse pregado aquilo que temos chamado de evangelho, como o homem receberia a sua cura? Paulo pregou aquilo que a Bíblia chama de evangelho. Como um jovem rapaz batista, no leito da enfermidade, lendo a Bíblia metodista de minha avó, quanto mais a lia, mais reconhecia que nunca ouvira o evangelho pleno, apenas parte dele. Quanto mais eu lia a palavra, mais percebia que não precisava morrer. Quanto mais eu lia, mais reconhecia que podia ser curado. Havia me ensinado que Deus poderia curar se Ele quisesse, o que é uma ofensa ainda maior do que dizer que Ele não podia curar. São 2 mentiras. À medida que eu lia a palavra, no entanto, o diabo estava bem presente, procurando trazer à minha lembrança toda a dúvida e descrença que eu já ouvira. Ele me fez lembrar que eu ouvira dizer que a cura já fora abolida. Mas sabe como consegui vencer aquele obstáculo? Não foi possível lembrar-me de que ouvira alguém dizer que a fé também havia sido abolida. Esse aleijado em Listra tinha fé para ser curado. Em Marcos 5, verso 34, Jesus disse à mulher que acabara de ser curada da hemorragia: Filha, a tua fé te salvou. A fé não foi abolida. Ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Jesus não disse que foi o poder dele que curou a mulher, mas que a fé que ela possuía realizou a obra. Quando percebi isso, sabia que se a fé havia curado, logo a minha fé podia me curar. Graças a Deus assim aconteceu. Minha fé me curou. Minha paralisia desapareceu e meu problema cardíaco foi sanado. A partir de então, tenho andado por aí pulando, pregando a verdade. Como esse homem Listra obteve fé para ser curado? Daquilo que ouviu. E aquilo que ouviu foi a palavra de Deus, o Evangelho. Há alguma qualidade no Evangelho que levaria um aleijado a ser curado? Decididamente sim. Paulo pregava um Evangelho de salvação e cura, dizendo: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também para o grego. Romanos 1, verso 16. Uma nota de rodapé na Bíblia de Scofield diz: as palavras hebraicas e grega para a salvação são ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Por isso, Paulo dizia: Não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Paulo pregava o Evangelho pleno e não apenas parte dele. Atos 8, versos 5 ao 8 diz: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Esses grandes milagres foram realizados como resultado de anunciar a Cristo. Verso 5. O Novo Testamento não conhece Cristo, que não seja também o médico dos médicos. A cura física, a cura divina faz parte do Evangelho. Se não existe hoje em dia Evangelho da cura, tampouco existe algum Evangelho da salvação. Pastor Nelson, que durante muitos anos era um ministro batista de renome, disse: a cura divina é parte integrante do Evangelho.
Quando era pastor de uma igreja em Detroit, Michigan, em 1921, Dr. Nelson foi atropelado por um automóvel. Seu joelho esquerdo foi gravemente lesado. Desse ferimento surgiu a septicemia, envenenamento do sangue, que afetou a totalidade de sua perna e tornou-se uma ameaça à sua vida. O médico advertiu-lhe que a perna inteira talvez tivesse que ser amputada. Mesmo que sobrevivesse à septicemia e não precisasse amputar aquela perna, ela ficaria entrevada a partir de então, segundo o médico. Enquanto o Dr. Nelson jazia imóvel, sentindo forte dor, o Senhor o inspirou a ler a totalidade da Epístola de Tiago. Reconhecia que lhe faltava fé para a cura, mas o relato da cura de Enéas em Atos 9, verso 32 ao 34, inspirou a fé no seu coração. A ameaça de precisar passar por uma operação muito séria levou o Dr. Nelson a renovar sua consagração e a prometer que contaria ao mundo se o Senhor o curasse. Em seguida, querendo obedecer ao texto de Tiago 5, verso 14 e 15, combinou com 4 amigos cheios do Espírito, que também tinham recebido a cura divina, para irem até a sua casa, ungí-lo com óleo e orar por ele. Enquanto oravam, parecia que escutavam as palavras registradas em Atos 9, verso 34. Jesus Cristo te cura, levanta-te. Enquanto os amigos esperavam na sala, Dr. Nelson vestiu-se com a ajuda do filho e de repente deu-se conta de que seu joelho estava totalmente livre de qualquer dor. Jubiloso, subiu e desceu as escadarias várias vezes, regozijando-se no Senhor. Foi totalmente curado e nunca houve entrevamento algum naquele joelho. A fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Há muitos anos, um excelente pastor de uma igreja tradicional tinha um ministério evangelístico de grande destaque. As igrejas de várias denominações combinavam seus esforços para patrociná-lo nas campanhas evangelísticas que abrangiam cidades grandes inteiras. No entanto, ficou doente e, segundo o próprio testemunho, perdera todo o seu dinheiro em 2 anos. Uma conta bancária de $10.000, que era uma soma vultosa daqueles tempos, foi gasta até o fim. Com o intuito de pagar os tratamentos médicos, precisou vender sua casa, seu automóvel e a maior parte dos seus livros. Já tinha ido para todos os lugares, inclusive a clínica Mayo, procurando assistência médica. Apesar disso, piorou. Finalmente foi obrigado a ficar em um hospital municipal da Califórnia. Os médicos de lá disseram que ele morreria. Aquele pastor telefonou a um irmão que morava na Califórnia e pediu-lhe que tomasse emprestado o dinheiro necessário para comprar passagem de trem de volta ao seu estado de origem, o Texas, para morrer. A mãe de 83 anos morava no condado de Collin, no Texas, onde eu também morava, e ele queria vê-la antes de morrer. O irmão tomou o dinheiro emprestado e enviou o pastor doente, que não tinha nem 50 anos de idade, de volta ao antigo lar da família e à mãe idosa. Um moço de 19 anos que morava naquele local e fazia as tarefas da casa e do quintal se tornou o enfermeiro do doente. Tinha de virá-lo na cama, vesti-lo e dar-lhe todos os cuidados. Certo dia o moço lhe falou: Doutor, por que não deixe que o Senhor o ajude? A Bíblia afirma: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Tiago 5, verso 14. Esse pastor tinha estudado a Bíblia, formara-se em uma faculdade de teologia, mas não conhecia esse trecho. Pediu que o moço tirasse a Bíblia dele da mala e procurasse aquela declaração. O moço, no entanto, disse-lhe que nunca aprendera a ler. O pastor perguntou-lhe como então sabia que tal declaração estava na Bíblia. O moço explicou que o pregador local assim lhe dissera. O pastor procurou as referências bíblicas e lá estava o texto. O moço contou-lhe que participava de uma campanha de reavivamento
em um abrigo feito de galhos cortados. Naquela mesma noite estava marcado um culto de cura divina, e o moço falou àquele enfermo que, se quisesse, alguém poderia levá-lo. O pastor resolveu ir àquele culto. Assim foram buscá-lo com um velho automóvel Ford, tendo feito uma cama para ele no assento traseiro. Dirigiram o automóvel até o ponto mais próximo possível do abrigo. E depois do culto, o pregador foi até lá, ungiu-o com azeite e orou por ele. Voltaram para casa depois da meia-noite. Mesmo assim, o pastor pediu à mãe que deixasse o moço esquentar o fogão a lenha para ela fritar os ovos com presunto. Durante mais de 2 anos, esse pastor só se alimentava com comida de bebê e alimentos pastosos. O pastor disse à mãe que fora curado. Contou-lhe que o pregador o ungira com óleo e orara por ele. A mãe contou mais tarde que pensava que o filho perdera o juízo. Ele pedira ainda uns biscoitos tradicionais do interior e a lógica dela era que, já que estava prestes para morrer, pelo menos morreria feliz comendo os biscoitos. Então ela atendeu ao pedido dele, preparou o presunto, os ovos e os biscoitos, e ele comeu tudo sem passar mal, e estava curado. Aquele homem começou a escrever artigos em várias revistas e a receber convites para realizar reavivamentos. Foi organizada uma grande reunião abrangente toda a cidade de Kansas. O moço contara ao pastor, antes daquele culto no bosque, que precisava receber a plenitude do Espírito Santo. Estando disposto, conforme explicou posteriormente, a crer em tudo aquilo que o moço lhe dissesse, perguntou-lhe o que deveria fazer. O moço lhe deu orientação no assunto. Foram, pois, para outra daquelas regiões em um abrigo de galhos cortados. Quando foi feito o convite, o pastor foi à frente no púlpito, colocando no chão de ferragens, recebeu o Espírito Santo e falou em outras línguas. Há muito tempo esse pastor já passou para a glória, mas seus escritos continuam sendo uma bênção para muitas pessoas. Como, pois, esse homem recebeu fé para a cura? Ele a obteve pelo ouvir. Referi-me anteriormente à mulher que tinha hemorragia há 12 anos. A palavra de Deus fala a respeito dela no capítulo 5 de Marcos. O relatos que tinha despendido em tratamentos médicos tudo quanto possuía sem nada aproveitar. Os versículos 27 e 28 dizem a respeito dela: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe nas vestes, porque a dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Lemos nos versículos 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Onde essa mulher obteve fé para receber a cura? Tendo ouvido, verso 27. Depois de pregar durante várias semanas em uma igreja do Evangelho Pleno em Dallas, no começo da década de 1950, foi combinado que eu ficaria mais 3 meses enquanto o pastor estivesse de licença. Além das pregações nos cultos regulares da igreja, tínhamos também um programa na rádio todos os dias. Certo fim de semana, realizamos alguns cultos missionários especiais. Em uma noite de sexta-feira, depois do culto, um dos introdutores me disse que um casal de Fort Worth queria falar comigo. A mulher estava doente e queria a cura. O marido contou que, ao dirigir seu carro certa manhã, ouviu nosso programa pela rádio. Ouvira minha declaração de que a cura era para todos e voltara aquela noite para contar à esposa a respeito. Durante toda aquela semana havia sintonizado aquele programa de rádio. A mulher já passara por 2 cirurgias graves e estava para enfrentar a terceira. Temos orado, disse o marido, para que, se for da vontade de Deus que ela seja curada, que ele nos dê a fé para isso acontecer. E assim vieram para eu orar por ela. Logo do começo, contei-lhes que é antibíblico orar dizendo: se for da vontade de Deus. Quem coloca um "se" na sua oração está orando em um estado de dúvida. Algumas pessoas consideram que está sendo humildes, quando na realidade estão revelando a sua ignorância.
Depois de Lázaro ter passado vários dias no túmulo morto, Jesus lhe disse: Lázaro, vem para fora. João 11, verso 43. Não obtemos resposta às orações quando oramos para alterar uma situação. É somente quando fazemos uma oração de consagração que colocamos um si na oração. Isso porque na oração da consagração não temos certeza da vontade de Deus. Não estamos orando para mudar uma situação ou alguma coisa. A palavra "se" é o distintivo da dúvida e não deve estar nas nossas orações quando estamos procurando mudar uma situação. A mulher enferma então perguntou ao marido: se o Novo Testamento dissesse que Jesus tomou sobre si as enfermidades de sua esposa e carregou as doenças dela, não seria a vontade de Deus que ela fosse curada? Ele reconheceu que sim. Abrimos a Bíblia em Mateus 8, verso 17, parte B. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É da vontade de Deus curá-la. Ele exclamou. Ela disse que também percebia o fato. Consultamos então o texto de 1 Pedro 2, verso 24 e lemos: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivam para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Em Isaías 53, verso 4 e 5 diz: lemos juntos: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O casal disse, portanto: agora só falta-nos a fé. Sabemos que é a vontade de Deus curar. Perguntei-lhes se eram salvos e responderam que sim. Pedi que descrevesse de que maneira foram salvos. Declararam que tinham ido para a frente no culto quando foi feito o apelo. Ajoelharam-se e fizeram a oração do pecador. Perguntei: quando vocês foram à frente, pediram que o Senhor lhes desse fé para serem salvos? Responderam que não. O marido disse que o pregador anunciara que podia ser salvos. Ele tinha lido a palavra de Deus diante do povo. Tinha ouvido a palavra e veio-lhes a fé para a salvação. Contei-lhes que possuíam fé para a cura, assim como tiveram fé para a salvação. Tinham ouvido a palavra. Vamos ter de jogar fora nossa primeira oração porque não servia, declarou o marido. Concordei com ele. Tão logo vem a luz e a fé torna-se presente. A esposa concordou dizendo: percebo que tudo o que precisa fazer agora é aceitá-lo como aquele que me sara. Coloquei a mão na cabeça dela e orei. Depois perguntei-lhe se estava curada. Ela confessou: certamente, e disse: sei porque a palavra de Deus assim o diz. Durante o culto da noite de domingo seguinte, a porta da entrada foi aberta de repente, e lá estava o marido daquela mulher enferma e pediu licença para dar o seu testemunho e começou a contar o que acontecera. Disse que quando chegaram do culto, naquela sexta-feira à noite, a esposa tirou o seu apoio, jogou-o no armário e disse: graças a Deus estou curada. No dia seguinte, no sábado, quando ele voltou para casa, viu a esposa encurvada sobre a pia, lavando os cabelos, algo que antes não podia fazer. Naquele mesmo domingo à noite, levou a mãe paralítica, que estava em uma cadeira de rodas, para receber a oração. Depois da oração, ela se levantou e andou. Quando o jovem casal recebeu a imposição de mãos, recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Anos mais tarde, conversei com eles e ela ainda estava curada. Como ela obteve fé? Ouvindo a palavra de Deus.